Nós hoje, como eu disse no início da missa, celebramos a festa da dedicação da Basílica de São Salvador, ou São João de Latrão, em Roma, que é a primeira e a cabeça de todas as igrejas do mundo inteiro. É a Catedral do Papa, a Catedral de Roma. Esta basílica foi construída já no início da igreja, embora tenha passado por diversas reformas, mas era aquela região, foi dada pelo imperador Constantino, pertencia à família Latrão, né? Dada pelo imperador Constantino ao Papa, logo depois que foi dada a liberdade para a igreja de ter os seus locais de culto. O Papa então ali construiu a sua sede, a sua casa, e transformou o palácio que havia lá dessa família numa igreja, a primeira igreja, de modo que é a cabeça de todas as outras, a qual todas as outras igrejas do mundo inteiro está ligada. Mas qual é o verdadeiro sentido do templo? No Antigo Testamento, nós vemos lá no livro do Gênesis, quando Jacó tem um sonho, estava fugindo de seu irmão Esaú, ele se deita numa pedra e tem um sonho, e nesse sonho ele tem uma visão de ver duas escadas onde os anjos subiam e desciam diante de Deus, e ele, quando acorda, ele unge a pedra e chama aquele lugar de Betel, que é casa de Deus e porta do céu. Então, o primeiro sentido do local sagrado está em ser a casa de Deus e ser a porta do céu. E era esse o sentido no Antigo Testamento. Mesmo entre os pagãos, os templos eram considerados moradas do Deus, da divindade. Em geral eram pequeninos, porque a divindade não precisava de um local grande. Simbolicamente era um local pequeno. Então os templos pagãos eram locais pequenos, o povo ia, ficava do lado de fora. Esse sentido também tinha o próprio templo de Jerusalém, que apesar de ser um templo muito grande, havia um local lá chamado Santo dos Santos, onde só o sacerdote entrava o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O povo não penetrava lá, ficava do lado de fora, havia uma cortina separando, e durante o culto, quer dizer, no momento em que o sacerdote estava num colóquio diretamente ali com Deus, o povo nem via o sacerdote, ficava do lado de fora, esperando em oração. Era assim o templo de Jerusalém. E Jesus amava esse templo, tinha sido apresentado lá quando pequeno, visitou muitas vezes, certa vez até purificou o templo, expurgando de lá os seus vendilhões. Mas com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. E o véu do templo se rasgar não significava apenas uma separação dos dois testamentos. Agora tem uma nova lei, tem a lei da graça, a lei do Novo Testamento, a nova aliança que Deus faz com os homens. E aquela antiga aliança acabou ali na cruz, quando o templo se rasga, o véu do templo se rasga, mas tem um outro significado que é muito mais profundo. E é o significado que o próprio Cristo vai nos dar e que São Paulo esclarece. Cristo diz: aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. De modo que agora o templo, a morada de Deus, não é um local específico construído de pedra, mas o templo de Deus é cada um de nós. E São Paulo nos vai confirmar isso dizendo: vós sois o templo do Espírito Santo, vossos corpos são templos do Espírito Santo. Quer dizer, na nova lei, na lei do Evangelho, na lei da graça, templo, morada de Deus, não é mais uma casa de pedra, mas morada de Deus é cada um de nós. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos morada.
Na cerimônia de batismo, na forma extraordinária, já na porta da igreja, o padre sopra sobre aquele que vai ser batizado e diz, soprando: recebe, sai demônio maldito, ex habeo imunda spiritus, sai espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo. Ex habeo imunda spiritus e dá locum, dá lugar ao Espírito Santo. De modo que a partir do batismo, nós nos tornamos templos vivos, e São Pedro vai dizer pedras vivas, esses templos vivos do Espírito Santo. Por isso, para nós, os cristãos, o templo tem o sentido de ser cada um de nós que, reunidos, vamos à casa de Deus, a eclésia, ou seja, a assembleia dos filhos de Deus, para a oração. De modo que nós, como templos do Espírito Santo, nos reunimos diante do altar para celebrar o culto, para, como igreja, oferecer o sacrifício, renovar o sacrifício do Calvário, para ouvir a palavra de Deus, para recebermos os dons da graça e, sobretudo, recebermos o alimento divino, que é o próprio Filho de Deus feito homem, e aí, alimentados, templos que nós somos, vivos, alimentados, podemos viver nesse mundo com nas nossas diversas atividades. Daí a grande responsabilidade que há e o grande compromisso de nós cristãos de permanecermos esses templos vivos. E é claro que o templo é vivo, podemos dizer templo vivo, poderia ser algo assim estranho, mas na verdade a graça de Deus, viver em estado de graça, é que nos constitui esses verdadeiros templos. Quando nós perdemos a graça, e a graça se perde pelo pecado mortal, por isso se chama pecado mortal, porque mata a vida divina na alma. Não quer dizer que a alma morra, porque a alma é imortal, mas a graça de Deus, né, é como se a pessoa dissesse para o Espírito Santo para sair desse templo. Então, quando nós cometemos um pecado mortal, ocorre em nós uma profanação desse templo que somos nós. E deixamos, como se expulsássemos o próprio Deus desse templo, porque a maior profanação acontece aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né? E a graça também ocorre aqui, que nos transforma, de modo que pelo pecado expulsamos, mas quando nós, arrependidos, nos voltamos para Deus e buscamos o sacramento da reconciliação, chamamos Deus de volta, porque na verdade Deus continua sendo o nosso amigo e querendo ficar morando aqui dentro de nós. E nós chamamos Deus de volta, nos reconciliamos com Ele, Ele vem e habita de novo nesse templo. E aqui dentro é que deve ser o maior local de adoração, de culto, de ação de graças, de meditação da sua palavra, de transformação da nossa vida, para depois sair, para depois ser vivido no dia a dia. Mas é de dentro que sai, porque Deus vem, habita, transforma e daqui vai para o meu dia a dia. Mas Deus não quer que nós nos salvemos sozinhos, nós somos uma eclésia, uma assembleia. A palavra eclésia, né, já disse, significa assembleia. Assembleia dos filhos de Deus. Deus quer que nós sejamos uma eclésia, uma assembleia. Então, por isso, nós nos reunimos na casa de Deus, que é o local físico que reúne esses templos vivos, essas pedras vivas que somos nós. Para que sim, nós temos rezarmos juntos, cultuarmos juntos, recebermos a sua palavra juntos e juntos, fortalecidos como família, como igreja, podermos testemunhá-lo no mundo. Daí a importância
de nós termos um cuidado especial, porque onde você estiver, mesmo que esteja sozinho, esse templo vai estar lá, Deus vai estar lá, onde você estiver, onde? Em qualquer lugar. Mas é preciso estarmos juntos também como igreja, como eclésia, para que assim fortalecidos e rezando juntos como família, nós possamos ser distribuídos desse mundo e incendiarmos com este fogo do amor de Deus. Então, temos o cuidado com a casa de Deus, porque aqui é um lugar santo, é a nossa Betel, é a porta do céu, é a casa de Deus na terra, mas vai ser casa na medida em que, e ser considerada como casa, é claro, na medida em que todos nós sejamos esses templos que viremos aqui para o alento, para o conforto, para estarmos juntos como família diante de Deus. Então peçamos a Deus nosso Senhor que, como ocorreu no Evangelho de hoje, Zaqueu ouve de Jesus: quero ficar na tua casa. A mesma coisa Jesus diz para vocês, diz para cada um de nós: quero morar na tua casa, quero habitar na tua casa, quero habitar no teu coração. Quero fazer do teu coração o meu templo, o meu local, a minha morada. Então abramos nosso coração para termos sempre Jesus morando nele.